para começar, cara. Já começou. Nós vamos começar a gravar o nosso podcast. Videocast. Senão a gente não aparecia. Você lembra do último? Eu não sei se alguém Não lembra se foi do o último ou não. Mas Assim, eu me lembro do. Não, deixa eu falar. O do mico que você passou quando você trouxe um relógio que não funcionava. Então, porque o diretor falou o seguinte: você tem que estar com uma camisa diferente, você tem que estar com coisas diferentes para as pessoas olharem. Então, o óculos tem que estar diferente. Aí eu trouxe um relógio, porque me recomendaram: não, esse é bonito. Só que não funcionava. Agora eu trouxe um que funciona. E eu vou colocar ele. Você podia me perguntar que horas são, Cláudio? Mas, Cláudio, que horas são? 14h36. Confere, tá funcionando. 14h36, tá certo? Eu acho que tá. Tá Pergunta pro batendo observatório do Valongo, mas Então, o meu que é conectado tá dizendo isso. Tá dizendo isso, Tá. né? Então tá resolvida essa parte. Passou a parte do relógio. Passou a parte. Tá. Você tá... E já que a E gente eu tô de camisa nova. tá com a camisa que tem esse coisinho aí que parece mais peão boiadeiro do que jogador de polo, mas também... Não sei, mas dizem que é bonito, não sei. Não, a gente não vai fazer seguinte, outra questão de vez, camisa, então. não, basta. Basta. Eu sei. Não, e basta de falar... Eu sigo o que o diretor Isso aqui faz. não é você como editor de moda, já basta, né, cara? faço o que o diretor Vamos falar de fez. pesquisa, Tá me humilhando muito. vamos tirar esse negócio. Agora, já que a gente falou de coisa nova, Coisa nova. hoje vai ser a primeira vez que a gente traz uma pessoa nova, não nova assim, Não, nova, porque também não é uma pessoa nova. Não, economiza essa. Tô vendo que é- você lá, olha Não, eu. pra você economizar. É uma isso aí. pessoa que é nova aqui com a gente, mas que a gente economiza. conhece há um tempão, Isso. que tem um sobrenome legal, Isso. Maurício Gasparzinho, que a gente vai né? estudar. Olha aqui. Esconde. E a gente trouxe pronto, Maurício. Como a gente é criativo. Não é? Né? Tá aqui. Impressionante, Eu viu? queria botar um lençol, mas ele ia Nós ficar com achamos. calor e tudo. Nós achamos um lençol aqui. Tudo Tudo isso por um café de graça, isso é muito legal, né? É um Fala. almoço também, fala Ah, sério. não, o almoço, tem um Mas almoço. você pagou de carro até aqui? Não pagei. Não Até pagou porque o se fosse carro. pagar, ia dar... Ó, é, tomou limonada. Porra, uma puta limonada. das boas, das almoço. boas. Aliás, Suíça. Ribeirão Teve o Pires, eu prazer de recomendo. assistir de camarote a gravação. Não é possível. Ah, não é, você a não gente pode não pode falar falar. que a gente grava no mesmo dia uma porrada de coisa. Não, mas foi outro dia que ele veio. Foi e outro assistiu dia, de foi outro camarote. dia, Aquele outro dia. Pra eu poder me acostumar, né? com Pra vocês, poder como- é. pra saber Porque como é assim, que funciona as se coisas. comportar nessa mesa não é fácil. Então a gente teve. Aí eu tô olhando pra câmera errada. Eu tava olhando lá em cima. Não é fácil se comportar aqui. Porque tem muita gente mal educada nessa mesa. Muita gente, Muita gente, é. temos três. Muita gente. Estatisticamente, o que isso representa, Léo? Exatamente. Um terço da mesa é mal educado. Entendeu? Um terço da mesa é mal educado. Eu tenho que me comportar aqui. Mas é um prazer Mas, estar aqui com ah, vocês. Obrigado, é, viu? Obrigado. é um prazer É quase. Quase. Não vou entrar muito nisso. Mas é muito Tem legal estar aqui certeza? com vocês. Mas a assim, gente aprende Maurício, muito. não é Gasparzinho. É Gasparzinho, aquele é quase um fantasma na nossa vida. Fazia um Nota tempão que a gente não encontrava com o Maurício. Devendo muita Gasperini. Gasperini. Mas não é aquele que participou do The Voice Brasil. Muito menos, muito menos. Tem uns famosos aí, né? Não, tem. Sempre tem. Ah, mas então é um homônimo seu. É homônimo. É homônimo. Ele até acho que canta melhor que eu um pouquinho. Ah, mas isso não precisa de muita coisa, Mas né? isso é a sua opinião, não é uma enquete, não uma pesquisa, né, Léo? Exatamente, já falou bem, minha opinião. Já começou, Exatamente. Tá falando a minha Mas eu atitude aprendi. em relação à voz do Maurício. Eu aprendi uma música nova, meu filho tá tocando comigo, depois você faz uma nova avaliação. Acho que a gente deu uma Você melhoradinha. colocou seu filho nessa... Meu filho nessa história, estamos tocando violão juntos. Nossa senhora. Eu toco violão nele e ele em mim. Ah, exatamente, isso é bom. Léo, Oba. qual é o nosso assunto aqui? Porque o diretor falou o seguinte: eles não podem passar de 15 minutos, pelo amor de Deus. Pra que existe o corta? Não sei, mas se a gente não conseguir engrenar o assunto, ele vai cobrar dobrado. Eu não sei nem por que a gente convidou o Maurício, cara. Então, Eu vou te contar. Então conta. É que esse programa de hoje, nós vamos falar sobre jornada do cliente. E esse ele já moço- foi nosso cliente. Esse moço aqui, ele manja muito desse assunto. Por diversas razões. Ele já foi nosso cliente, como gerente, diretor, não sei o que ele era lá na fodão. empresa. Era fodão. Né? Mandava prender, mandava soltar. E
E lá a gente trabalhou num projeto muito legal, que era entender o cliente e desvendar um pouco do mistério de quem era o cliente. De uma determinada categoria de produtos. De uma determinada categoria de produtos, que era um consumidor profissional, mas também tinha o usuário final. E a real usuário, seguinte, não confunda. Não confunda, não. É usuário final. Do produto. Isso. Bom, pode ir piorando. Pode, Aí, a empresa não sabia absolutamente nada. E a real era essa, não sabiam nada. Até tinham lá um clube, não sei do que, do pedreiro e tal. Mas não sabia quase. Você está sendo modesto, porque no fundo, o que a gente queria construir naquele momento era um arcabouço, um repositório, um lugar, um diretório onde a gente tivesse o máximo de conhecimento da nossa jornada do cliente possível. Que era uma coisa completamente assim, nova. Agora, eu quase apertei a tecla SAP aqui, a tecla SAP. É uma coisa completamente nova. Arcabouço do repositório. Arcabouço, vírgula, repositório. Isso né? Esse é um negócio pesado. É uma coisa comum, viu? Cara, ele tomou o nosso lugar. O cara fala difícil. É uma coisa comum. As indústrias, elas não têm o hábito de construir bases de conhecimento que sirvam para auxiliar suas decisões. Então, por isso eu digo que você está sendo modesto, porque o que a gente construiu tem muito valor para os próximos 10, 15 ou 20 anos dessa indústria e desse mercado. O Maurício saiu dessa grande empresa e ele foi para esse mundo do digital, das startups, etc. Mas procura lá Maurício Gasperini que você vai... Procura o arcabouço do repositório do Maurício Gasperini. No LinkedIn você vai conhecê-lo melhor. Mas foi bastante interessante porque começamos um mapeamento. Até hoje se utiliza muito. Você não vai falar um arrazoado? Porque aí já fica no mesmo linguajar que a gente aprendeu lá também. Lá que a gente descobriu. Acho que assim, um negócio bem legal. Que é o arrazoado do arcabouço do repositório. Naquela empresa, ninguém achava que as mulheres tomavam alguma decisão. E 51% das mulheres é que iam até a loja de material de construção comprar o produto. O que serviu de base para decisões estratégicas de posicionamento de marca voltada a esse público. Que eu acho que isso é o legal. É o conhecimento transformado em ação. Exato. Exatamente. Não é uma pesquisa para depois ficar na prateleira, olha só que legal, não sei o que, não fazia nada, aí você vai 2 anos depois que vocês fizeram nada. Exato. Mas tudo bem, a gente gosta de ganhar dinheiro. Tomaram um susto. Mas como assim? Não foi. Lá foi conhecimento para tomar decisão, mas a gente mas o tomaram. susto foi saber o quão relevante era o público feminino em algo. Em uma categoria de produto que se pensava masculina. Que se pensava masculina. Outra coisa que a gente se lembra bastante bem é que tinha 40% de conversão no ponto de venda. Isso. Você vai para o ponto de venda com uma ideia, chega lá, tem o balconista que pode converter para aquilo que você estava pensando ou para uma outra coisa. Que é o grande dilema desse tipo de mercado. Nós estamos falando de um produto que não é um produto de consumo diário ou semanal. Ele é a solução de um problema, que quando aparece precisa ser resolvido. Então, as pessoas não têm contato com a categoria e não se presta atenção nesse detalhe. Por isso a decisão no ponto de venda é tão intensa. Por isso que a jornada, entender a jornada é legal. Aí você falou assim, eu vou fazer pergunta para vocês porque eu tô parecendo o Jô Soares, que eu já tô meio gordo mesmo, com caneca. Então, eu não falei nada disso. Eu só não vi o jogo de boi. Falei, mas em off. Não, mas eu sou bom entrevistador. Então, mas deixa eu fazer um comentário antes de você fazer. Porque você tá com os óculos do Jô Soares aí, já você faz a pergunta. Vamos disputar. Porque o Maurício tocou um ponto. O corpício é meu, os óculos eu do Cláudio, né? Então acho que aí combina. A dupla vira um Jô Soares. Muito bom. Né? Eu com o corpo, o Cláudio com os óculos. E nenhum dos dois com talento. Ninguém fala alemão aqui também. Não. Mas você falou que que tinha uma questão para essa categoria de produtos que era resolver um problema. E o que a gente descobriu, e você se lembra bem, um paradoxo. Que a marca era lembrada quando resolvia um problema. Mas quando ela prevenia o problema,
as pessoas não se lembravam da marca que tinha usado. A gente fez até uma comparação com a vacina. Exatamente. Ou com seguro. Pô, eu fiz o seguro, não precisei usar, não sei. Nem lembra. Nem lembra. Então, era uma questão muito paradoxal, que é o seguinte: como é que eu vendo a prevenção quando as pessoas se lembram da minha marca, quando usam para resolver um problema de infiltração, disso, daquilo, outro, né? A marca resolve o problema, pronto, essa marca é ótima para mim. Agora, quem não teve um problema, porque usou... Não sabe. Não se envolveu, não vai saber. Não sabe o que aconteceu. Não se envolveu naquele processo anterior. Que eram questões de decisões estratégicas muito complicadas. Porque onde você ganha mais dinheiro? Quando você resolve o problema, você ganha mais... O custo de resolver o problema é sempre maior, ou seja, o valor mais agregado do que prevenir. Mas você faz melhor para a sociedade quando você faz as pessoas... Prevenirem o problema. Que acho que aí vem a história da jornada, né? Então, primeiro eu tenho um problema, levo em consideração a solução e a partir do problema resolvo. Né? Depois que eu resolvi, o que eu faço? E aí essa parte da jornada é um espaço para se construir, de educar esse consumidor para não ter ele novamente, porque ele já sofreu com o problema, então ele tem fresco na memória aquela dificuldade pela qual ele passou e quem foi o salvador dele, que é a marca escolhida ou eleita. Pode chegar para ele e falar, você não precisava passar por isso outra vez. Você não precisava passar por isso novamente. Isso no pensamento da indústria, na relação com esse consumidor, nessa jornada, não é uma coisa tão relevante. As pessoas não entendem isso como tão relevante. E é fundamental, né, na nossa pirâmide, aí, na nossa escala, reter como que eu mantenho esse cara comigo sem precisar fazer ele passar pela dor tudo outra vez. Não, e a gente se lembra das discussões que eram... E outra, gente, não tem nada de antiético nisso, porque é uma categoria de produtos. Que tem uma porrada de fabricantes. O que tem uma porrada de fabricantes sobre um montão de produtos. Que é uma coisa que nos leva a pensar. Isso de eu vou prevenir, eu vou remediar o que dá mais dinheiro. Que a gente pode levar para um montão de outras indústrias e pensar, poxa, meu negócio é blindar carro. Bom, mas eu só blindo o carro se tiver violência. Porra, aí o que eu torço? O mercado cresceu, é bom ou ruim? O mercado de blindagem cresceu. Por quê? Porque o teu país onde você mora é mais violento. Então tem mais gente que pode ter isso, ser barateador, etc. A violência, assim como a violência pode ser o gatilho, né, que te traz o problema, que é um ponto inicial lá da jornada. Deixa eu só trazer a nossa conversa para o nosso público do que a gente está falando de jornada. Nós estamos falando da jornada clássica, que eu não sei se é ousado dizer que é mundialmente aceita, a gente usa muito aqui também no Brasil, você usa para comprar um par de sapato ou qualquer outra coisa, que é um ponto 1, que é o reconhecimento do problema, que a gente poderia chamar de um gatilho que te levou a pensar naquele assunto, levou a pensar no sapato, pode ser o dia de um casamento, uma festa, alguma coisa assim, tal, ou no caso dos produtos que estávamos comentando, puxa, uma goteira vazamento, uma infiltração aqui no quarto, você reconheceu um problema. Mofudeu. Né? E aí isso é o gatilho para você começar a pensar a respeito disso, você começar a pesquisar a respeito disso. Aí depois você Mas eu pesquisar é uma coisa, é pesquisar as referências mentais que você tem a respeito daquilo e referências externas também para buscar e aquilo que você vai botar em consideração para resolver o teu problema. Eu acho que com a internet
mesmo que eu tenha na memória algo que eu tenha feito, e eu vou te dizer que é muito difícil, eu vou te dizer que é muito difícil, você, por exemplo, talvez saiba porque você está no meio, mas qual foi a última tinta que você usou para pintar seu apartamento? Qual a marca? Qual foi a última marca de pneu que você comprou para o seu carro? Era preto. Então, categorias de baixo contato, era preto. De baixo envolvimento. O que já é uma vantagem nesse momento. Baixo envolvimento. Baixo envolvimento. Então, por mais que eu tenha, e se eu tiver na memória, já é um lucro para a indústria ter conseguido mas isso. Mas eu sei qual é a última marca de massa que eu comprei. Ah, ok. Mas uma experiência específica, talvez. Não, mas porque coisa que eu compro recorrentemente. São recorrência. Então, com o advento da internet, o que eu quero dizer é o seguinte, o tal do ZMOT, né? O Zero Moment of Truth, mesmo que eu lembre alguma coisa, eu me sinto inseguro o suficiente para ir lá na internet e perguntar o que as pessoas estão achando hoje para solucionar esse problema e não como eu fiz da última vez. O problema de estar pingando. O poder dos reviews nessa história toda. Né, na influência dessa jornada, até para eu reconhecer o problema. Então a gente falou do ponto 1, que é o reconhecer o problema. Do aí problema. depois, segundo, vem o Consideration 7, o que você vai... O Consideration 7 é o seguinte, bom... O que pode resolver, que produto ou serviço... meu problema? Oh, meu Deus do céu, que delícia se eu tiver com a minha marca ali, né? Se a minha marca estiver presente na cabeça, né? Se eu estiver dentro desse... E é o primeiro passo, como é que a gente faz para o nosso produto ou serviço estar no Consideration 7? Se não está no radar, esquece. Se eu não estou resolvendo o problema de goteira, se eu não sou uma referência para goteira dentro de casa, eu não estou no Consideration 7, eu não vou aparecer. Esse é o segundo ponto. E é interessante o que você está falando, porque goteira, por exemplo... Você vê que ele falou que é uma coisa interessante que eu estou... Não precisa puxar saco, mas ele falou, temos que reconhecer. Não, mas você não adianta. Ele adora elogio. Você deveria aprender um pouquinho com a visita. Isso. Com a educação da visita. Trata bem as visitas, minha mãe sempre falou isso. Então. Eu sempre falou isso. Eu estou tratando bem você, mas isso não quer dizer que ele não é visita. Ele não é visita. Ele não é visita. Coisa interessante que eu falei... O que eu falei? O interessante é que, sim, goteira acontece todo dia, em todo lugar. Então não é uma questão de eu só vou fazer campanha ou vou tentar estar visível para você em determinado período do ano. Porque goteira tem todo dia, né? Enfim, então... Tem Pinga em mim, o tempo né? todo. É uma playlist que a gente fez no Spotify, chama Pinga em mim. Viu? Então, viu? Mas o lance todo e aí a internet de novo, né? O digital nos ajuda tanto nisso, nessa questão da jornada. Eu posso unificar, focar em quem efetivamente está tendo aquele problema hoje, considerando as pessoas que pesquisaram esse problema ontem no Google, por exemplo. Né? Então, está cada vez mais fino e mais fácil de cumprir uma jornada que muita gente acha que conhece. Aí, então nós falamos do ponto 1, e por que eu estou repetindo, não? Porque você se esqueceu. Porque você se esqueceu. O diretor vai fazer assim, ponto 1, reconhecimento do problema, o gatilho. Ponto 2, Consideration 7. O que esse público está considerando para resolver isso, incluindo uma marca, incluindo que ele vá. Ele até pode estar seguro, porque é uma marca... Pode estar seguro, porque é uma categoria que está mais próximo dele, mas pode ser que não, e mesmo assim, mesmo estando, ele vai lá nos caminhos digitais para procurar alguma informação que o certifique, que lhe ajude a segurança, isso, né? E aí vai para uma terceira etapa, que é a compra. Aí nós fizemos um estudo, foram 85 apenas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, empresas aqui de São Paulo, em que nós fizemos uma pergunta a respeito da jornada, considerando os 5 pontos. Por enquanto estamos falando apenas de 3, certo? E neste terceiro ponto, que é a compra, 65% ou 68%, não me recordo, disse que conheciam muito bem, dentro de uma escala, a respeito desta etapa da jornada. Sabiam das quem empresas comprava, ou dos 65% das empresas diziam que conheciam muito bem a respeito dessa etapa da jornada, sabiam porque tinham relatórios internos, porque sabiam... Acompanhamento de experiência, prática. Enfim, sabiam bastante, tá? Eu até acho um número, assim, um pouco até exagerado, né?
Mas aí a gente perguntou, e já vamos voltar aqui na compra, mas só para a gente complementar, que depois a gente tem uma etapa 4 e uma etapa 5, uma etapa 4 que a gente chama de integração, e uma etapa 5 que a gente chama de divulgação, que tem gente que fala advocacy, umas coisas que eu não gosto, mas integração e divulgação, que no fundo quer dizer retenção. Aí, aqui, nesse ponto 4 e 5, assim como no ponto 1 e 2, números semelhantes, próximo de 70%, diziam conhecer muito pouco. Ou seja, a gente domina, as empresas dominam esse tema da compra porque tá lá no meu dia. Assim, tem uma questão aí que eu acho que e você tem razão, que é um número desvirtuado, que é o seguinte: eu conheço sobre quem comprou, eu não conheço sobre quem não comprou. Então, e não sei o que vem depois. Eu não sei o que vem depois e não sei o que veio antes. Então, se eu conheço, história dos algoritmos, né? É assim, eu conheço quem veio aqui. Você conhece quem foi na sua festa de aniversário. Entendeu? E quem não foi? Você tem a relação de todo mundo que foi, o que fez, você fez pesquisa, como chegou e como deixou de chegar, etc. Mas tem um mundão de gente que poderia ter chegado e não chegou. Na sua marca e não chegou. Né? E não chegou. Então tem um mundão de coisas faltando aqui e possivelmente um mundão de coisas faltando ali. Tá bom. E daí? Como é que é o resto? Então, eu ia falar que isso tem uma explicação aqui que a gente pode vê. Pode interromper, pode sacanear. Não é para tratar bem, mas ele não é visita também. Não, então pode. Tem uma relação com os algoritmos que se discute muito hoje, né? Que eles replicam todos os preconceitos, todo tipo de mazela, digamos assim, né, da humanidade nas suas formas de atuar na inteligência artificial, porque é assim que ele aprendeu. Eu acho que aqui tem um pouco disso. Se você olhar mais recentemente o que todo mundo chama de CX, Customer Experience, né? Eu acho que deve ter algum programa aqui desses 250 que vocês vão fazer, deve ter um falando disso. A gente vai falar. Também está focado lá. Mas eu, vindo muito tempo de indústria, depois eu fiquei nessa jornada digital que você falou, isso é a parte mais importante do negócio, porque é o faturamento do mês. Então não é um pensamento de planejamento de futuro, de olhar o que vem antes, porque cumprir meta. Né? Que eu acho que esse é um negócio que os dados vêm trazer pra gente, prestar um pouco atenção na sutileza do que vem antes. E mesmo porque cumprir a meta, você pode perpetuar coisas que não funcionam bem. Quando tem uma indústria que a gente conhece, o Cláudio mais do que eu, e é uma indústria que eu nem gosto muito de fazer trabalho nisso, porque eu acho que eles não vão mudar nunca. Indústria no sentido não de produzir coisa, mas de algo que coloca alguma coisa numa arena competitiva, o conceito lá de Porter, né? Indústrias que é o seguinte: por que tem tanta gente que deixa de pagar nosso produto depois de 3 meses? Porque simplesmente vocês não filtram antes, vocês colocam meta, as pessoas vendem de qualquer jeito. Vocês acham que é melhor colocar alguma coisa de qualquer jeito na empresa para cumprir meta? Então pronto, a culpa é de vocês, não é de quem vende. Então, é isso aí. E essa indústria que você está dizendo, nós fizemos um estudo, eu tenho muito relacionamento com esse segmento, e nós fizemos um estudo pegando pessoas que tinham passado da fase das 4 parcelas, que aí na quinta é destruidor, porque cai muito. E as pessoas continuaram pagando suas parcelas, aí pegamos pessoas com 1 ano, 2 anos, 3 anos, e fomos separando, né? Até para ver níveis de recomendação, relacionamento, o tal do CX, que chamada assim, a gente pode... Para mim vamos falar disso um dia, mas eu não gosto desses modismos, esse negócio já vai ser destruído por algum outro. E aí, quando chegava no 3º ano, tinha impressionantes números, que é na ordem de 40%, 38%, 39%. As pessoas não lembravam o nome da marca, daquele, eu tenho que falar, não tem problema nenhum. Consórcio. Mas era consórcio. As pessoas não lembravam a marca do consórcio que tinham adquirido. 3 anos.
porque vinha em débito em conta, ou porque não sei o que lá, e porque as empresas não sabiam se relacionar com essas pessoas, não sabiam o que vinha acontecendo com elas, porque pararam de se relacionar. Eu sei disso, porque eu, no mínimo, comprei 7 consórcios aí ao longo da minha vida. E teve uma vez, e eu sempre falo isso, e tem uma pessoa que vai nos ouvir um dia, e ele é um grande amigo, Cirelli, e ele falava assim, puta, Cláudio, cada vez que você fala isso, me dói no estômago, né? E que eu falei para ele que um dia eu faço aniversário 27 de janeiro, no boleto, no rodapé do boleto, nem na frente do boleto veio, parabéns pelo seu aniversário. É de matar, né? Eu sei de uma que o cara te mandou numa folha de mimeógrafo dizendo obrigado, você é nosso cliente preferencial, com aquele cheiro de álcool e roxinha. Cara, mas esse tipo de coisa é melhor não fazer. Então, é melhor não fazer. É uma vergonha, é melhor não fazer. Então, mas isso é... Porque você sabe que é automático, sabe que não teve nenhum envolvimento, sabe que aquilo ali não é genuíno, não serve para nada. Por que é que eu vou me integrar com a marca? O que fez essa marca ao me mandar um parabéns a você num rodapé, e eu não vou dizer qual é a marca, mas como eu me integraria essa marca, que seria o nosso ponto 4 da jornada, né? E pior, né? Por que eu divulgaria, que seria o ponto 5, que é quando eu estou amando essa marca, e eu começo a falar, porra, não, ela não só é do cacete, como eu vou falar, e olha, um dia desses alguém veio falar sobre preços, e eu falei assim, olha, quantas vezes você chegou para uma pessoa e falou assim, ó, compra tal coisa, é mais caro, mas você não vai se arrepender. Vai lá naquela pizzaria, a pizza é mais cara, mas a gente recomenda, baseado naquilo, né, de que preço tende a ser uma proxy de qualidade, etc. Tal, né? Então, como que eu vou divulgar algo que eu só quiseram que eu comprasse? Uhum. Né? Não vai. Parou na parte 3. Não vai. Não dá, né? E olha que você é um cara insistente. E olha que eu sou um cara insistente porque tive 7, né? Exatamente. É o gato dos consórcios. 7 vidas. Ele deve ter sido sorteado no primeiro mês, né? Ele deve ter sido sorteado no primeiro mês. É por isso. O consórcio com ele tem 7 vidas. Mas eu acho que você fez uma pergunta interessante que eu deixaria pra gente refletir, né? O quê? Segunda vez. Segunda pergunta interessante, considerando nossa economia, nosso hábito como sociedade, quantas marcas você poderia dizer, eu amo essa marca? Nenhuma. Colocando o valor à frente do custo dela. Cara, na boa, assim, olha, tem um montão de marca que eu gosto, um montão de lugares que eu admiro, mas assim, amar uma marca, nenhuma. Mas nenhuma. E olha que eu pesquiso. Você sabe, alguns lugares que eu recomendo. Te levei a gente foi almoçar no Tieto Gonzalez, que é um cara que eu acho fantástico, um restaurante, um mescla, que eu recomendaria para todo mundo agora, mas assim, acho que amar a marca, cara, mas você tem o restaurante japonês de um episódio aí que você ama. Eu gosto. Que a pessoa te atende. A Senira, puta, é fantástica. Agora, então, eu acho que a gente passa por um negócio que acaba sendo meio over. Tudo bem, deve ter um monte de gente que ama a marca. Eu amo Coca-Cola, eu amo Apple, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo Pega a fila. Então, eu amo minha mulher, meus filhos, meu neto, meu cachorro, meus amigos e meus alunos. Então, para pacificar os executores, nós podemos dizer que não precisa ser amar. Não precisa ser amar. Basta estar envolvido. Tá envolvido, achar que aquilo genuinamente te atende de uma maneira legal, que aquilo vai ser legal para a vida das outras pessoas. Isso. A gente não indica, não recomenda alguma coisa que a gente ache, que aquilo eu não vou te recomendar uma coisa que eu acho que vai ser ruim para você. Não sei que eu seja. Claro. Bom, posso até ser uma pegadinha, pode acontecer, tá? Então eu só vou logo avisando. Mas eu sou visita, lembra? Você é visita. Pode até acontecer de eu te recomendar só de pegadinha. Isso. Né?
Mas assim, vocês são meus amigos, eu vou recomendar uma coisa. Putz, isso aqui eu acho que vai ser legal para eles. Então eu tive uma experiência legal, quero compartilhar. Agora, assim, não é esse brand love, não sei o quê, eu não sou muito fã. É um pouco romântico demais, né? É muito romântico e a vida não funciona. É meio novela assim, das 6, que tem umas super bonitinhas e tudo. Agora, a admiração... Aí sim, pode, sim, você pode admirar. Eu posso admirar tal marca, porque ela, nessa minha jornada, e especialmente vamos pensar que eu, quando reconheci um problema, ela surgiu com soluções importantes, interessantes, e eu resolvi comprar, mas que dentro da compra tem um pós-venda, tem uma série de temas ali que foi me deixando mais próximo dessa marca e eu comecei a admirar essa marca. E ao admirar essa marca, eu não estou apaixonado por ela, mas em problemas similares, ou se você comentar comigo sobre um problema, eu posso falar, olha, resolveu o meu problema. Isso aqui eu posso transferir daqui para lá. Aí acho que tem duas questões, que é o seguinte, uma na questão da resolução do problema. Resolver um problema, ok, é ótimo, para isso que serve, a gente pode ter uma visão bem utilitária, que não tem nada ruim. Cara, na boa, se eu comprar cimento, um tubo, um fio, uma lâmpada... Porra, a lâmpada... Vai além da performance do produto, acho que é isso que você vai... aí beleza, cumpriu, tá ótimo. O pneu durou não sei quantos mil quilômetros, um cabo de embreagem, quanto tinha que... Porra, joia, como diz um amigo meu, cumpriu seu dever cívico, durou o que devia que dirá. Então beleza, bom, eu recomendo, etc. Agora, existe outra coisa em que a gente tem mais interação, mais experiência, que pode fazer aquela coisa... a gente se sentir importante. Aí vou falar outro lugar que assim que eu admiro e que aconteceu um episódio. Aliás, eu adoro, das coisas que eu curto é quando a coisa dá errado e que tem lugares que eu respeito tanto que eu sei quando dá errado, eu sei, putz, eu não vou nem reclamar. Outro dia eu comprei uma pizza na Rivelo, que é uma de Perdizes. E a pizzaria que faz a massa não tem publi, tá? A massa é de fermentação natural, não sei o quê. Aí o cara trouxe, era um calzone. Aí o cara trouxe lá, a entrega é deles. Eu comprei pelo iFood, mas a entrega é deles. Um calzone assim, cheguei, nossa, é isso? Aí o cara falou, eu abri, é um calzone. Cheguei, nossa, eu tinha a impressão que o calzone era maior. Aí eu cheguei, o calzone encolheu. Eu cheguei pra Lúcia, acho que o calzone encolheu. Ou então aconteceu algum problema, mas eles são ótimos, não... Tudo bem. Tá tudo bem, dali a pouco toca o telefone. Aí eu vi um número desconhecido, aí eu vi que tinha no iFood uma mensagem, olha, aconteceu um problema, aí eu vi que era ligação, liguei pra pizzaria. Nossa, aconteceu um problema, então mandou calzone pequeno em vez do calzone grande. Você quer que mande outro agora para você? Eu cheguei, não, gente, deixa para lá. Depois vocês sempre acertam. Aconteceu. Não, então vou deixar o seu nome aqui. Próximo pedido, o seu calzone é por nossa conta. Olha que legal. Então, aí eu tive um chefe numa dessas indústrias que vocês passaram que dizia exatamente isso. Eu só gostaria que a minha equipe aqui atendesse igual a pizzaria lá de casa. Exato. Eu ligo lá, o cara fala, pois não, senhor Alexandre, tudo bem? O senhor já quer aquela de calabresa com aquela borda, né? Posso mandar também? Os caras tinham um papelzinho, não tinha CRM. O cara te conhece, o cara sabe quem é você. Assim, com papel e te conhecia. É simples como isso, né? O básico bem feito. O básico a jornada bem é um pouco isso. Então, uma vez também a casa do porco, eu pedi um porco-copa, um torresminho frito que vem no saquinho. Tinha pedido 2, veio só 1. Aí eu liguei, o pedido tal, só 1 minuto, e é longe da minha casa. Cara, eles mandaram, por causa de um negócio de R$15, um pão de R$40. Ô, Léo, pão de R$40 de pedido de que a gente não precisa. Vocês não precisam exagerar tanto no bom trabalho. E é aí que eu acho que essa segunda parte, depois da compra, porque isso é pós-compra. Isso né? É pós-compra. Que resolve muita coisa. Isso dá um dia pra gente conversar, porque tem todo um jeito de se avaliar o que é coisa quando as coisas não funcionam. Tem justiça, 3 tipos de justiça que são levadas em consideração
para esses tratamentos de problemas. Então você vê, quando as pessoas erram, quando eu admiro mais, é quando sabem corrigir o erro, de vez em quando até exageram, não precisava de um pão de R$40. Mas ok. Realmente não precisava. Tá? Mas foi ótimo. Tanto que eu estou falando aqui para 3 milhões de pessoas que estão nos assistindo. Só hoje. Hoje. Nesse episódio, por sua causa. Por episódio, por sua causa. Claro. E também justifica por que você tá gordo, né? Porque você já falou aqui de pizza, de calzone, do porco não sei o quê. Exatamente. Você realmente... que eu não vou ficar falando que ele só come no quilo para comer alface para pagar pouco. Né? Então ele vai lá, bota o prato, não sabe que tá pagando o prato para comer alface. Né? Então... Bom, vamos lá. Rodízio de salada. Rodízio de alface. Rodízio de alface com tomate ou sem tomate. Fala que ele falou outra coisa interessante. Cláudio, você falou uma coisa interessante. Vai, pergunta. Que é ele que falou agora. Não, mas eu falei que você falou uma coisa interessante. Não sei. Viu? É a influência. O bom dia no elevador, se você não responder, porque ele nunca te respondeu, você tá deixando ele ganhar. Então eu não posso entrar na energia dele. Se ele não me falar bom dia, eu falo bom dia pra ele assim mesmo, viu? Viu? Bom dia então. Bom dia. Vocês não sabem se vai ao ar bom dia ou boa tarde. Não tem problema. Vocês podiam... Mas bom dia, assim, cara. Conceitual. Qualquer hora. Léo, o seguinte... Eu não, Maurício, retenção, né? É o que todo mundo quer, né? Que aí um chama de fidelização, coisa que não dá pra... Não. Palavra fidelização... Não. Tem que cortar do... Vamos cortar do... Pessoal, não pesquisa mais fidelização de cliente, pelo amor de Deus. Não, eu acho que vale mais a pena pesquisar lealdade do cliente. e muito menos fidelização. Que você ferra com o cliente, ele não tem muito para onde fugir. Então, fidelização de cliente é um negócio preocupante também. E dá trabalho. Mas, de novo, né? A pizzaria do bairro lá de casa me fideliza. Porque ela tem um produto que me agrada e porque ela me trata de uma maneira... que você se sente única, que você se sente respeitado. Me sinto bem. E, sobretudo, se eu tiver um problema, eu sei que ela vai resolver da melhor maneira. E aí eu faço a diferença entre você fazer as compras do supermercado, da gente falar, para quem está nos vendo, nos ouvindo, de canal de consumo, de produtos de consumo, de produtos, sejam eles por necessidade ou... Né, categorias onde a gente tenha menos contato, que foi o termo que a gente usou aqui. Neste caso específico, ninguém quer pôr a mão, ninguém quer sujar a mão e resolver o problema. Porque num produto que eu não conheço bem, eu corro o risco de fazer mal feito, de perder o produto ou de ter um resultado que não é o mesmo. Então, eu acho que a retenção, né? O que a gente está falando de retenção, passa por dizer para você, se der errado, vem comigo, eu vou te ajudar a resolver, não vou te deixar na mão para um negócio que você é tão inseguro, para um negócio que você demorou para chegar até aqui. E que não é tão fácil de você... Né? No ramo específico dos materiais de construção por onde a gente passou, isso envolve a mão de obra. Isso envolve eu resolver um serviço mal executado por um profissional mal treinado ou mal recomendado. Isso custa algum dinheiro? Certamente. Muito menos do que eu gasto em trade marketing na fase de compra. E numa dessas categorias, tem algumas delas, onde o seu contato como marca junto ao consumidor final é nada. Você tem um intermediário tão importante, pode ser um pedreiro, pode ser um pintor, pode ser o vendedor do consórcio, do seguro. O balconista de loja, o dono de loja, pode. Tem um intermediário aqui tão importante que ele precisa fazer parte dessa sua... você precisa conhecer a jornada dele aqui. Exato. Nós fizemos num outro ramo também de marcenaria, sabe, desvendar aquela brincadeira lá, né, como vive, como se reproduz. Tipo Globo Repórter. Quem é esse marceneiro, né? Porque se eu não entender muito bem ele, quais são os dramas dele junto ao cliente com o qual ele trabalha, como é que uma marca vai fazer para se aproximar do Maurício? E tem uma coisa que a gente já notou, cara, e você foi parte disso, é que dentro das empresas tem algumas verdades, né? E que ao longo do tempo vem se acreditando sobre determinadas crenças, vou chamar de crenças, crenças a respeito de determinados profissionais ou categorias profissionais, de sua importância ou desimportância. Verdade.
E que muitas vezes a pesquisa traz alguma coisa completamente diferente do que eles pensam. A gente acabou de fazer uma pesquisa no ano passado com entregadores, que é uma categoria que eu admiro demais. Que assim, você sabe, você foi um cara que acabou de falar com a gente conversando, que foi pandemia, muito, durante a pandemia, você foi xiita, vou ficar dentro de casa. Os entregadores te salvaram. Me salvaram. Né? Então me salvaram também, salvaram o Cláudio. E eu tenho... Sim, e quando apareceu essa pesquisa, a gente falou, putz, que legal, vamos trabalhar com uma categoria que eu admiro demais. Resultado, era um estudo qualitativo. O cara chegou pra gente, porra, vocês acabaram de destruir tudo que a gente pensava. Assim, o contratante, vocês acabaram de destruir tudo que a gente pensava sobre os entregadores. Cara, quando você pega... primeiro, que são pessoas que sonham que nem todas as outras pessoas. Seres humanos. São seres humanos. E são pessoas que sabem sobre financiamento bancário, sabem o que é um score, sabem que conseguem isso. O SPC, o que é. Sabem, cara. Sabe tudo. Então, se tinham uma visão sobre eles para um determinado tipo de produto, pensando de uma maneira, a gente falou, gente, não é bem assim. E eles falaram, caraca, vocês acabaram de destruir tudo que a gente... E agradeceu, porque a gente destruiu uma crença. E a gente destruiu uma crença e fundamentada por bons métodos, boa pesquisa, boas análises. Bom, tá aqui, agora é com vocês. Vocês ajam em cima disso que a gente descobriu. A gente tá retendo eles, mas nos chamaram para fazer mais uma. Olha que beleza. Acho que funciona, hein? Entendeu? Acho que funciona. Mas é isso. A capacidade... E eu acho que a gente tem que... Eu tinha uma terapeuta que falava assim, a gente tem síndrome de Deus. Eu falei, por quê? Porque a gente sempre acha que a gente é onipotente. A gente conhece tudo, a gente sabe tudo, a gente aprendeu tudo, então eu posso determinar os futuros de qualquer coisa sem consultar ninguém. Mas a gente precisa ter uma noção de que a gente não é onipotente, a gente é só potente. Alguns nem isso. Alguns nem isso. Sacanagem. Não pega. A gente é só potente. Ou seja, tem um fim, tem um limite e eu preciso de ajuda exatamente. E estar aberto a descobrir as coisas. E a gente tem um negócio que é o seguinte, de achar que a gente tem controle sobre as coisas e não tem. E aí eu vou até com uma coisa que eu indiquei para o Cláudio, dos estoicos. Há coisas que estão sob nosso controle, outras não. Então a gente pode ter tudo, a gente pode fazer o nosso melhor. No controle. Por exemplo, eu posso fazer... a gente pode dar o melhor de nós três nessa conversa aqui. Se os outros vão gostar, não está sob nosso controle. Paciência, a gente fez o que a gente achava que era o nosso melhor. Gostarem ou não está sob nosso controle. É um livro que chama-se Diário Estoico. Se você... É barato, não é caro e tá lá. Pra que você vai falar de preço? A gente tá falando de valor, você vai cagar tudo com preço. Não, né? Mas é porque... Você falou, você acabou de estragar o livro. Oh, meu Deus. Vai, repete aí, depois ela... Repete. Eles vão cortar, eles vão... Esse é um componente para outro tema, para outro dia, que é precificação, que é adequar o preço ao valor. Cláudio, agora você fala de novo. Preço não é o valor. Esse livro chama-se Diário Estoico. Muito bom. Excelente. Porque esse é outro desafio que a pesquisa se propõe a resolver, valor e preço. Valor é um negócio, a gente vai falar de valor e preço numa outra... Episódio 3423. A gente pode até chamar o Maurício Gasparzinho outra vez. Maurício pra falar a gente vai fazer uma enquete. Vocês querem que a gente traga o Maurício Gasparzinho outra vez? É enquete, isso é enquete. A gente tem tempo. É ordinal, sim ou não? É tempo limitado. Limitado. O diretor já está nervoso, a diretora está nervosa. O que eu acho que fica aqui é o seguinte: conhecer a jornada, pode dar o nome que quiser. Jornada nas Estrelas, né? Jornada nas Estrelas. XX, dá o nome que quiser. Expedição, jornada, tanto faz. É jornada do cliente. O caminho. O papo é esse, é entender como funciona a cabeça dessa pessoa que a gente quer no final construir lealdade com ela. A gente tem como medir isso, a gente tem metodologia para isso, a gente desenvolve projetos para isso. Para que lá no final a gente possa dizer o seguinte: bom, passado tudo isso daqui, qual foi o seu índice de
o índice de lealdade que restou disso tudo dentro de toda essa jornada. De recomendação, intenção de recompra. Recomendação, intenção de recompra, lealdade declarada. Aí sim você está olhando para o futuro, né? Não é para trás. Não é olhar para trás. A gente entende como funciona essa... E de uma maneira que não seja essa encheção de saco que qualquer café que você toma, depois você tem que responder um NPS. Não. Acaba, cara. Não enche o saco do cliente. É o primeiro passo, não encher o saco do cliente. NPS a gente já esgotou em outra ocasião. Não, mas que seja qualquer pesquisa. Assim, não dá para cada interação do cliente. Dá um sorrisinho. Não dá. Para cada interação você tem um negócio. Mas se eu pudesse dar um recado sobre isso que você está falando, né? Não, obrigado. Mas que você vai mandar um beijo para mamãe? Tô me sentindo muito bem como visita aqui, viu? Visita, tô me sentindo muito bem como visita. Mas eu quero posso dar um recado? Manda um beijo. Um beijo pro meu pai e minha mãe, para todo mundo que tá me vendo. Exatamente. Mas a verdade é a seguinte, isso que nós estamos falando aqui, que você acabou de descrever bem, as pessoas acham às vezes que é meio mágico. Que existe um formuláriozinho na internet que eu clico, aperto e sai resultado. É preciso entender que isso é uma construção, não é um produto. Exatamente. É a construção de um pensamento. Todos vão ser a mesma coisa, acho que isso é um contextos diferentes. Isso. Sim, porque pé no chão, né? Pé no chão. Porque você imagina um marceneiro, uma dona de casa, um jovem de 18 anos falando sobre tudo. E tem influências diferentes, é um mundo diferente, contexto diferente, produtos diferentes, categorias diferentes, jornadas diferentes. Então, cara, não tem métrica universal. Não. Eu tenho uma filha de 23 anos que não assiste televisão. Não tem a mínima ideia de qual é o canal da Globo. Não sabe mais. Entendeu? Ela não sabe. O mundo dela é outro. Os streamings todos. São os streamings todos. Então, imagina entender a jornada de decisão dela. Tem telefone de disco. Ela não sabe o que eu uso. Eu tenho telefone de disco em casa com mais 7 máquinas de escrever. Na hora que guardado. Falou de mimeógrafo, o diretor vai ter que botar uma foto. Uma legenda, uma foto. O que é um Não, e um disquete. Se falar de disquete, cara, mas mimeógrafo, eu me lembro aquele cheiro de álcool danado. Você vai fazer prova com cheiro de álcool. Era uma emoção. Pessoal, nós vamos aqui encerrando nossa Vamos encerrar nossa jornada agora. Falamos hoje de jornada de cliente, falamos das 5 etapas. Nada não funciona igual para todo mundo. Tem metodologia para resolver isso. No final, o que a gente quer mesmo, o que você também quer, é a construção de lealdade. Mas e não é NPS. De lealdade vai lá atrás. Não é NPS. A gente não está falando. NPS não. Agora deixa o nosso gera convidado. Caixa, viu? Gera caixa é lealdade. Deixa o nosso convidado se despedir. Isso, agora eu parei de falar aqui, ele vai se despedir. E aí, daí a diretora resolve o que ela quer fazer, porque a gente continua batendo palma. Fica falando um monte de bobagem. Então manda um beijo para agora. Posso mandar um beijo pro meu pai, minha mãe, todo mundo que tá me assistindo e para vocês. Mas assim, todo mundo é assim, uma coisa assim, é muito otimista. Mas porque normalmente é ninguém. Mas a mídia de massa é otimista. Então vamos ser otimistas. E, agradecer vocês aqui. Acho que é o canal que se abre, é o espaço que se abre para poder falar com seriedade sobre as bases. Dá um desconto aí, diretor. Sobre as bases, né, de um negócio bem pensado e como dados e descobertas bem procurados, bem, né, montados, podem ajudar a decidir negócios, agregar valor ao caixa dos negócios e trazer de volta esse cara para consumir meu produto. Legal, obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado por ter vindo, Maurício. Um abraço. Assim? A gente vai encerrando aqui. Super Gêmeos ativaram. Super Gêmeos, Shazam, vai. A gente termina e a gente sempre fica jogando. A gente nem sabe quando vai. Ele não sabe que hora corta. Então a gente faz assim de novo. Isso, Gasparzinho. Assim, foi embora.